Nós vamos comentar a Lei 12.403, que entrou em vigor no dia 5 de julho de 2011. Recentemente completou 2 anos de idade. E essa lei trata de um dos 2 temas mais dramaticamente importantes do processo penal: a prova e a prisão. O processo penal, basicamente, busca a aplicação de uma pena, a satisfação do jus puniendi, e a forma mais drástica pela qual se manifesta esta punição é a privação da liberdade. Ainda mais quando ela ocorre cautelarmente, antes de uma decisão transitada em julgado. E as provas, que na verdade constituem a própria alma do processo, a sua razão de ser. A prisão, ela é tratada em nível constitucional pelo artigo 5º, inciso 57 da nossa Carta Magna. O artigo 5º, inciso 57, estatui que ninguém será considerado culpado antes da condenação transitada em julgado. Somente após uma condenação contra a qual não caiba mais qualquer recurso é que uma pessoa pode ser considerada culpada. Este é o, assim foi chamado originariamente, princípio da presunção da inocência. A pessoa se presume inocente até que haja uma condenação definitiva do Estado sobre ela. Posteriormente, amenizaram este nome com eufemismo, dizendo que não é princípio da presunção da inocência, mas princípio do estado de inocência. Então ela não se presume, ela somente está inocente. E depois mudaram mais uma vez o nome para princípio da não culpabilidade. Ela não é que ela se presume inocente, nem que ela está inocente. Ela não está culpada. O que importa é que ela não pode ser considerada culpada antes da condenação transitada em julgado. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: se uma pessoa não pode ser considerada culpada antes da condenação definitiva, como é que ela pode ser presa antes deste momento? Ué, se ela é inocente, como é que eu vou prender o inocente? Se ela só é culpada após a condenação definitiva, ela só pode ser presa após a declaração de culpa, após a condenação transitada em julgado. Por esta razão, tão logo foi promulgada a Constituição Federal de 88, no domingo subsequente, já era publicado o primeiro artigo no jornal O Estado de São Paulo. Acabou a prisão provisória. Ninguém mais pode ser preso provisoriamente. Ninguém mais pode ser preso preventivamente. Porque eu estaria prendendo o inocente. Houve uma discussão, o chamado quiprocó, até que o Superior Tribunal de Justiça editou uma de suas primeiras súmulas, a súmula número 9. A prisão provisória não viola o princípio da presunção da inocência. A prisão provisória não colide com o princípio do estado de inocência. Porque a própria Constituição prevê uma modalidade de prisão provisória, que é a prisão em flagrante. E esta prisão ocorre muito antes da condenação transitada em julgado. Então, a prisão provisória coexiste pacificamente com o texto constitucional. Esta súmula logo sofreu uma releitura. E qual foi a releitura que a súmula sofreu? Bem, a prisão provisória não viola o princípio da presunção da inocência? A prisão provisória está de acordo com a Constituição Federal?
desde que seja necessária. E desde que esta necessidade fique demonstrada fundamentadamente. A prisão provisória, portanto, não ofende o princípio do estado de inocência quando justificada e fundamentada a sua necessidade. Moral da história, a súmula deve ser assim lida: a prisão provisória necessária não ofende o princípio do estado de inocência. Esta é a premissa constitucional a partir da qual analisaremos esta lei. Tem que ser necessária e tem que ter fundamentação. Muito bem. Um pequeno parênteses. Vocês estão vendo circular aí uma lista em cuja coluna da esquerda há um espaço para colocar o nome. Assim eu posso chamar pelo nome e criar um pouco mais de intimidade. Na coluna do meio há um espaço para você colocar seu endereço eletrônico, seu e-mail, para que assim eu continue enviando ou possa começar a enviar artigos jurídicos, trechos importantes de jurisprudência e doutrina, temas ligados à OAB e à advocacia que estejam em pauta no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. E a coluna da direita, em que há um espaço para você colocar o seu telefone, que eu posso não entender a sua letra. Aí eu te ligo e pergunto o que está escrito. Então, são 3 colunas. Aqueles que voluntariamente assim decidirem pelo preenchimento concorrerão ao sorteio de um livro da coleção Curso de Direito Penal, que tem 4 volumes. Eu sorteio o volume 2, que vão dos crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, melhor dizendo, até os crimes contra a dignidade sexual. Muito bem. Retornando então, uma prisão provisória somente é admitida pela Constituição quando ela for necessária e a necessidade estiver fundamentada. Quando será necessária uma prisão antes da condenação transitada em julgado? Quando ela será necessária? Ela será necessária somente quando for urgente. Necessidade é sinônimo de urgência. Somente será admitida uma prisão provisória quando se demonstrar a urgência desta medida. Em outras palavras, quando se demonstrar o perigo que resulta da demora em se aguardar o processo para só então prender o acusado. Se ela resulta da urgência, e se urgência decorre do perigo da demora, usando a conhecida expressão em latim, a prisão antes da condenação definitiva, a prisão provisória somente se justifica quando houver o periculum in mora, o perigo da demora, a urgência. Aí, o processo tem que se proteger, tem que proteger a sociedade e não precisa aguardar o trânsito julgado. Em outras palavras, é contrário senso, quando não houver urgência, não se admite a prisão provisória. Bom, se assim o é, o que traz de novidade essa tal lei 12.403, que agora já está incorporada ao Código de Processo Penal? Não precisa comprar a lei, basta comprar o Código de Processo Penal atualizado, que os artigos já estão modificados de acordo com esta lei. Muito bem. O que ele acrescentou? Artigo 282. Vamos olhar. Inciso 1 e inciso 2. Inciso 1. Primeiro requisito para a prisão provisória: necessidade. Acabei de lhes dizer. Portanto, a lei explicitou este fundamento constitucional. A novidade foi o inciso 2. Não basta que a prisão provisória seja necessária. Não basta a demonstração da urgência. Não basta o periculum in mora. Pode ser que haja urgência.
Pode ser que esteja presente uma necessidade cautelar. Pode ser que se demonstre o perigo da demora. Pode ser que haja o perigo em mora. E mesmo assim, não ser admissível a prisão provisória. Porque, além de necessária, ela deve ser adequada. São os dois requisitos para a prisão provisória: necessidade e adequação. Pode ser que o processo necessite de uma providência cautelar. Pode ser que o processo necessite de uma medida de urgência. Porém, esta medida de urgência não é a prisão. Por que não é a prisão? Porque eu tenho outras medidas mais adequadas para a hipótese. Além de necessária, ela deve ser a medida menos lesiva capaz de resolver a situação. Se houver urgência, mas a questão puder ser solucionada por uma alternativa menos drástica, o juiz é obrigado a optar por esta alternativa. Ele só pode decretar a prisão provisória, portanto, quando ele justificar a urgência e, além da urgência, demonstrar que é a única medida capaz de resguardar o processo. Ele deve, portanto, preservar a prisão como a última ratio, o último recurso, a última alternativa. Ele tem que fundamentar a prisão dizendo que nenhuma das alternativas previstas em lei seria capaz de resolver aquela questão. Daí porque necessidade e adequação são os dois requisitos para a prisão provisória. Necessidade e adequação são os dois pilares que sustentam qual princípio constitucional? Proporcionalidade. A proporcionalidade é que rege a prisão provisória dentro do nosso sistema, de maneira que ela tem que ser necessária e também adequada. Tudo bem até aqui? Prova de que ela tem que ser a menos lesiva se encontra no parágrafo 4º. Vejam o que está escrito. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz poderá trocar medida por outra, acrescentar mais uma ou, que é o que interessa para a nossa exposição nesse momento, em último caso, decretar a prisão preventiva. É isto que nos interessa. Isto explicita o requisito da adequação. A prisão só pode ser imposta quando for a medida menos lesiva. Ela só pode ser imposta quando não houver nenhuma outra alternativa. O requisito da adequação se liga diretamente a esta expressão. Só pode ser imposta em último caso. E o parágrafo 6º também completa o requisito da adequação. A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por medida alternativa. Por conseguinte, é a última ratio. O juiz tem que olhar todas as alternativas para só então optar pela decretação da prisão preventiva. Muito bem. Feitas estas observações preliminares, nós vamos agora analisar o tema prisão a partir de um caso hipotético. Um exemplo, um caso concreto hipotético. E em cima deste caso, nós vamos fazer todas as exposições relacionadas à lei. A mãe vai ao shopping center levando sua filhinha. Entretida com aquele templo de consumo do mundo capitalista, ela começa a fitar objetos de seu desejo nas vitrines das várias lojas daquele shopping. Se distrai
e faz com que a criança desprenda-se da mão de sua mãe e comece a circular sozinha pelo shopping. Atrevida, a criança, com muita curiosidade, invade o toalete masculino. Atrás dela entra um maníaco. Ele fecha a porta e, observando que não há mais ninguém além dele e da criança, começa a contemplar lascivamente a menor e, usando de meios próprios, satisfaz a própria concupiscência até a consumação final. Fui claro ou necessito ser mais explícito no que ocorreu? Entenderam? Muito bem. Então, ele se masturba diante da criança. Os seguranças do shopping entram no toalete e, surpreendendo o crime que acaba de ser cometido, prendem em flagrante o agressor. Ele é levado à presença do delegado de polícia. O delegado de polícia, então, analisando a situação de flagrância, dá a voz de prisão em flagrante. Determina a lavratura do auto de prisão em flagrante, que deverá estar concluído em 24 horas, prazo após o qual ele entregará um documento ao preso chamado nota de culpa, no qual ele informa os motivos da prisão e quais são as testemunhas que o acusam. E enviará o auto de prisão em flagrante para o juiz. Correto? Muito bem. Chega então o advogado daquele preso. Eu costumo dizer, meu querido Wagner, quando um advogado atua, ele não defende apenas a pessoa que está sendo acusada. Quando um advogado atua, ele defende um princípio. O princípio de que nenhum de nós poderá ser privado de sua liberdade, aviltado em sua honra ou amesquinhado em seu patrimônio, sem estrita obediência aos princípios derivados do Estado Democrático de Direito. Sem a presença do advogado, o Estado se transformaria num leviatã acusatório, no qual a tese da acusação não encontraria antítese da defesa, inviabilizando a síntese de um pronunciamento jurisdicional equilibrado, sereno, racional, ponderado, equidistante e justo. Por isso, sem advogado não se faz justiça. Por mais que nós venhamos a odiar o crime, não podemos querer fazer justiça mediante atalhos, porque estes atalhos favorecem o fortalecimento de um Estado autoritário, que mais cedo ou mais tarde se voltará contra nós mesmos. Então o advogado chega até ao distrito policial. Doutor, o que está acontecendo? Eu quero me entrevistar com o meu cliente. Ele está sendo preso em flagrante. Pois não, qual o crime? Artigo 218, letra A do Código Penal. Satisfazer a própria lascívia na presença de criança ou adolescente. Tudo bem. O advogado, então, sabiamente diz: doutor, o senhor não pode prender em flagrante o meu cliente. A prisão em flagrante é necessária diante da urgência, mas ela não é adequada. Por que ela não é adequada? Artigo 322 do Código de Processo Penal. Na tela. Leiam comigo embaixo da tela, no caput. A autoridade policial poderá conceder fiança nos crimes cuja pena não seja superior a 4 anos. O artigo 218, letra A, é um crime punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Como a pena não é superior a 4 anos, cabe à autoridade policial o arbitramento da fiança. O delegado de polícia pode e deve arbitrar fiança. A lei deu à autoridade policial um poder muito grande.
O poder agora é de arbitrar fiança para crimes com penas de até 4 anos. Pena máxima de até 4 anos. Aí vem o dilema. A autoridade policial quer fazer a prisão em flagrante, mas ela tem que arbitrar a fiança. O delegado, constrangido, na presença de testemunhas, diz: olha, meu amigo, eu vou cumprir a lei. Eu vou arbitrar a fiança a você. A fiança, no caso da autoridade policial, é arbitrada de 1 até 100 salários mínimos. Pode pôr 100, doutor. Pode pôr 100 que eu pago. Vou arbitrar em 100 salários mínimos a fiança. Mas peço a você que ponha a mão na consciência, para que você não venha cometer um erro desses novamente. Aí ele diz: doutor, me desculpa, eu não posso lhe dar essa garantia. Porque eu não sou doente mental, mas eu gosto de criança. De maneira que se eu tomar alguma coisa e encontrar com uma criança, eu não sei o que pode acontecer. Se me der vontade, eu não seguro. A autoridade policial, o advogado já tem, excelência, o arbitramento da fiança, por favor. O delegado de polícia, então, fala: eu não vou arbitrar a fiança, eu vou prender em flagrante. O advogado, esgotando todos os meios, as suas prerrogativas de protestar pelo direito de liberdade, diz: se o senhor não arbitrar fiança, seria obrigado a representar na corregedoria por abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, no seu artigo 4º, determina ser crime manter alguém preso fora das hipóteses legais. Como é que o senhor vai prender em flagrante alguém quando a lei arbitra a fiança? Se a autoridade policial não for muito segura de si, vai arbitrar a fiança. Mas se tiver segurança, ela vai ler o artigo 324, inciso 4º do Código de Processo Penal. Não será concedida fiança, inciso 4º, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Se estiver presente um dos motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, não será arbitrada a fiança. E está presente algum dos motivos que autorizam a prisão preventiva? Sabe quais são os motivos que autorizam a prisão preventiva? Eu troco os 3 por uma palavra: urgência. Se estiver demonstrada a urgência, está presente o motivo para a decretação da prisão preventiva. Eu pergunto: há urgência? Por que que há urgência? Eu não quero falar sozinho. Por que que há urgência? Há urgência porque ele mesmo disse que solto poderá voltar a praticar o crime. Então está presente um dos motivos que indica urgência. Um dos motivos que autoriza a prisão preventiva. A autoridade policial, então, não arbitrará a fiança. E volte para o artigo 322. Não arbitra a fiança, fundamentando que é urgente, que está presente um dos motivos da prisão preventiva, 324, inciso 4º, e diz: olha o parágrafo único do 322. O senhor que peça ao juiz daqui a 48 horas, ele que analise: eu não vou arbitrar, eu não vou soltar, não vou arbitrar fiança, eu vou prender. Então, nos demais casos, quer dizer, quando não for arbitrada a fiança, ela será requerida ao juiz em 48 horas. Pede para o juiz. Muito bem. Ele lavra o auto de prisão em flagrante, portanto, e se recusa ao arbitramento da fiança. Lavrado o auto de prisão em flagrante, o que acontece? Vamos ao artigo 306 do Código de Processo Penal. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será concluído o auto de prisão em flagrante e encaminhado ao juiz e ao defensor público. O juiz recebe o auto de prisão em flagrante. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o que o juiz tem que fazer?
A autoridade policial não arbitrou fiança, lavrou o flagrante, esperou 24 horas da lavratura do auto e mandou para o juiz. O que o juiz faz? Vista ao Ministério Público. Retornando do Ministério Público, quais são as 3 opções que o juiz tem? Artigo 310. 3 opções que o juiz tem ao receber o auto de prisão em flagrante. Primeira opção, relaxamento da prisão em flagrante. Quando cabe relaxamento da prisão em flagrante? Quando o flagrante for ilegal. Exemplo. Durante uma partida de futebol, ao disparo de um sinalizador e tragicamente é morto um torcedor. Não logrando encontrar quem foi o autor do disparo assassino, ainda que possa ter sido um acidente, a polícia local do estádio cata 12 torcedores a esmo e os convida a irem até a delegacia apenas para dar uma satisfação à turba que se forma em torno da revolta pela morte do torcedor. Quando chegam os 12 torcedores, 5 dos quais sequer estavam no estádio na hora do disparo, a autoridade policial boliviana dá a voz de prisão em flagrante. Não é caso de flagrante. O juiz deve relaxar, porque não foram pegos nem cometendo o crime, nem quando acabaram de cometer o crime. Então a primeira hipótese é a inexistência de flagrante. Segunda hipótese. Uma mulher acaba de ingerir uma substância abortiva e é presa em flagrante. Mas ela não está grávida. Se ela não está grávida, é crime impossível. Se é crime impossível, não há flagrante por fato atípico, tem que ser relaxado. Chega um crime de tráfico, com laudo de constatação negativo. Não é droga, é talco. Não há crime. Crime impossível. Ou, como ocorreu um fato real, a mulher foi atacada por um tarado. O tarado a arrastou com violência para o matagal. Rasgou-lhe as roupas. Agrediu-a com um soco, provocando-lhe hematoma na região orbitária direita. Praticou conjunção carnal, deixando resíduos de esperma no canal vaginal. Durante a consumação do estupro, a moça logra pegar um instrumento pérfuro cortante de propriedade do agressor, uma faca, e enterra essa faca no rim do agressor. Ele cai. Apavorada, ela puxa a faca e enterra novamente no rim, girando para um lado e girando para o outro. Foge desesperada e chega seminua, com a roupa rasgada, com resíduos da epiderme do agressor debaixo de suas unhas e com espermatozoide no canal vaginal. A autoridade policial aprende em flagrante, alegando que não cabe a ele analisar o requisito da legítima defesa, ainda que esteja demonstrado de forma clarividente e extrema de dúvidas. Relaxamento do flagrante. Não é caso de flagrante. A lei é bastante clara a este respeito. Se quiserem, deem uma olhada no parágrafo único do artigo 310. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em legítima defesa, estado de necessidade, etc., poderá conceder a liberdade provisória mediante termo de comparecimento. Neste caso, vou mais além. Nem crime é. Tem que relaxar o flagrante imediatamente. Relaxar e não conceder liberdade provisória mediante um ônus de comparecimento. Então, a primeira hipótese é relaxamento de flagrante, quando o flagrante for nulo. Segunda hipótese, converter a prisão em flagrante em preventiva. É isso que eu quero. Então, primeira hipótese, o delegado já fez a parte dele. Foi corajoso, não arbitrou a fiança, fundamentou com base no 324, no inciso 4º, e manteve flagrante, mesmo o crime não tendo pena superior a 4 anos. Agora vai para o juiz. O juiz vai converter o flagrante em preventiva, segunda hipótese.
Atenção, não existe mais a possibilidade de alguém responder a um processo preso por estar preso em flagrante. Ninguém mais fica preso em flagrante. O flagrante dura no máximo 24 horas. Passadas 24 horas, ou o flagrante é transformado em preventiva, ou ele vira liberdade provisória. Não mais vocês encontrarão réu preso por estar preso em flagrante. Ele está preso porque o flagrante foi convertido em preventiva. Se o flagrante não puder ser convertido em preventiva, concede-se a liberdade provisória. Vamos ver então o que é necessário para converter o flagrante em preventiva. Artigo 312. Muito bem. Primeiro, para que o flagrante seja convertido em preventiva, é necessário o preenchimento dos pressupostos para a preventiva. Se não estiverem preenchidos os pressupostos, não cabe prisão preventiva. O que são pressupostos? Nossos colegas da região Nordeste conseguem descobrir mais rapidamente do que nós o que significam pressupostos, porque eles falam pressupostos. Os pressupostos nada mais são do que pré-supostos, requisitos que antecedem a análise do mérito. Antes do juiz analisar se cabe conversão do flagrante em preventiva, antes do juiz analisar o mérito, ele tem que ver os pressupostos. Quais são os pressupostos para que ele possa analisar o mérito? Prova do crime. Finalzinho do 312, parte final. Prova da existência do crime. E, pelo menos, indício suficiente de autoria. Tem que ter a prova do crime e, pelo menos, a probabilidade de que o preso seja o seu autor. Não precisa prova plena, basta a probabilidade. Se não houver prova do crime, se não houver probabilidade, nem se analisa a preventiva. Nem há possibilidade da conversão. Muito bem, eu pergunto a vocês, no caso do tarado preso em flagrante, existe prova da existência do crime e pelo menos indícios de que ele seja o autor? Então os pressupostos estão preenchidos. Vamos agora ao mérito. Qual é o mérito da prisão preventiva? Qual o mérito para converter o flagrante em preventiva? Volta para o 282. Qual é o mérito? Olha o inciso 1. O mérito da prisão preventiva nada mais é do que a necessidade. Necessidade nada mais é do que urgência. Quando está presente a urgência? Volta para o 312. Ele vai explicitar para a gente quando que há necessidade, quando que há urgência. Quais são os motivos que autorizam a conversão do flagrante em preventiva ou a decretação da preventiva para um réu solto? Primeiro, garantia da ordem pública. O que é a ordem pública? Esqueçam o clamor popular. Clamor popular é sinônimo de histeria coletiva. Quantos linchamentos já não foram feitos sob o clamor popular? Quem se lembra da escolinha de base destruída no bairro da Aclimação sob o clamor popular? Achava-se que lá tinha abusos de crianças. E não tinha. Garantia da ordem pública não é clamor popular. Garantia da ordem pública é evitar que, solto, o sujeito continue a praticar crime. Aí tem urgência, aí tem necessidade. Se houver indícios de que, solto, ele venha a praticar crime. Pegue, por exemplo, o famoso caso do maníaco do parque. Ele seduzia moças no Parque do Ibirapuera e as levava até o Parque Ecológico do Tietê, onde as estuprava e as matava por esganadura. Como é que eu vou esperar o processo terminar para só então prendê-lo? Como é que eu posso aguardar a demora natural do processo para só então privá-lo de sua liberdade?
Eu preciso proteger a ordem pública, a paz social, a tranquilidade, a segurança, o direito à vida das pessoas. Isto é garantia da ordem pública. Este marginal, permitam-me, desculpe chamá-lo assim, era de tamanha periculosidade que num dos júris, um deles era por tentativa de homicídio, um júri em que a vítima sobreviveu, ela relatava como é que descobriu que seria morta e conseguiu fugir antecipadamente. Quando eles estavam se encaminhando para o centro do Parque Ecológico Tietê, já ao entardecer, ela confidenciou a ele: ai, Chico, eu tô com medo, tá escurecendo, tô ficando com medo. E ele se traiu respondendo: se você está com medo, imagine eu que vou voltar sozinho. Foi aí que ela se deu conta e fugiu. Muito bem. Então, a garantia da ordem pública é garantir a paz social. Vou chamar um colega para compor a mesa. Por favor. Chamar para compor a mesa o doutor Constantino Salvatore, que é presidente da Comissão de Cooperativismo. Obrigado, cabeça. Segundo motivo que autoriza a conversão do flagrante em preventiva ou a decretação da preventiva para quem está solto. Satisfeitos aqueles dois pressupostos, nós estamos nos motivos. Garantia da ordem pública ou garantia da instrução criminal. Imagina que o sujeito está ameaçando testemunhas, está destruindo provas, está alterando o local do crime, está subornando testemunhas. Como é que eu posso deixá-lo solto enquanto o processo caminha? Ele vai impedir que o processo atinja um dos seus fins, que é a apuração da verdade. Então, para garantir as provas, para garantir a instrução criminal, decreta-se a prisão. O que eu tenho aí? Urgência. O que eu tenho aí? Necessidade. Terceiro motivo que demonstra urgência, necessidade, que autoriza a prisão preventiva: garantir a aplicação da lei penal. O sujeito não tem nenhum imóvel no local do crime. Nada o radica ao distrito da culpa. Não tem ocupação lícita. Já comprou a passagem de avião para fora do país ou de ônibus para fora do estado. Há indícios de que solto frustrará a aplicação da lei penal. Portanto, pega agora, ou o processo será ineficiente. São um desses três motivos demonstra urgência, necessidade, periculo in mora. Muito bem, eu pergunto para vocês, um desses motivos está presente no caso do tarado que se masturbou na frente da criança no banheiro do shopping? Qual dos motivos? Garantia da ordem pública, proteger a sociedade. Então, o que o juiz fala? Ótimo. Os pressupostos estão preenchidos. A necessidade está demonstrada por um dos motivos da prisão preventiva. 312. O juiz já pode decretar? Ainda não. Por quê? Volta para o 282. Porque além da necessidade, é preciso adequação. Quer dizer, se houver alguma outra possibilidade de proteger a ordem pública sem prender, o juiz não vai prender. Se houver alguma outra alternativa possível, não será adequada a prisão provisória e, portanto, ela será ilegal. O juiz tem que demonstrar que nenhuma alternativa prevista em lei seria capaz de impedir a prisão, seria capaz de impedir ele de praticar os crimes. Bom, quais são essas alternativas? Estou curioso. Artigo 319. Nós temos aqui 9 incisos. Muito bem. Só aparecem 5. Aí, bota a outra página, pula o 320. Pronto. Não, isso, volta. Tá aí. 9 incisos.
Eu vou um a um e vocês agora, como juízas e como juízes, vão analisar se cabe uma dessas medidas como eficiente e adequada para substituir a prisão do nosso maníaco. Primeiro, bom, em vez de decretar a prisão, apesar de ser necessária e urgente, talvez fosse mais adequado obrigá-lo a vir uma vez por semana no fórum, assinar uns papel e justificar o que está fazendo. Isso é suficiente? Acho que não. Segundo, vou proibi-lo de frequentar determinados lugares. Pronto. Foi num shopping, está proibido de frequentar shopping. Inadequado e insuficiente. Terceiro, está proibido de manter contato com a vítima e com as famílias e com os familiares dela. Suficiente? E as outras vítimas? Impossível. Isso aí para violência doméstica, em alguns casos restritos. Não para um crime como esse. Bom, mas o juiz tem que estar fundamentando. Outro, vou proibi-lo de sair da cidade de São Paulo sem avisar o juízo. Dá para fazer um bocado de estrago aqui dentro, né? Não precisa sair daqui. Então não dá. Outro, recolhimento domiciliar noturno. Nos dias de folga e a partir das 6 horas da tarde vai se recolher. O que vocês acham? Pô, foi durante o dia que aconteceu o crime? E depois, esse recolhimento domiciliar noturno é a coisa mais difícil de fiscalizar. Só no interior. Sabe quem fiscaliza no interior? A PM. O policial militar é que vai lá. Aconteceu um dia o sujeito recebeu o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana e feriados, em vez de ser preso. O PM não se conformou. Foi na casa dele à noite, bateu. 2 da manhã. A mulher abriu, ele não entrou. Não pode entrar. Escuta, fulano de tal tá aí? Tá não, senhor, saiu. Ah, saiu? Avisa ele que eu sou o PM que o prendeu e estou fazendo agora um registro dessa ocorrência com 2 testemunhas. O juiz vai converter esse recolhimento domiciliar em prisão preventiva. A casa dele caiu. Como? House despencation. Bom, vai embora. A mulher pega, liga pro celular do rapaz. Ou ele volta, chega 3 da manhã, 3h30, fala, tua casa caiu. Por quê? A PM esteve aqui. Ele vai correndo pro pronto-socorro. Chama o médico de plantão. O médico mal-humorado, o que é, vagabundo? Não, doutor, comi uns breguetes estranhos, umas linguiças, umas dobradinhas aí, tá subindo e descendo. Eu não tô passando bem, o senhor pode me examinar? Você não tem nada, malandro? Mas examina, doutor, é subjetivo isso aqui. Aí o médico analisa, você não tem nada. O senhor pode dar um atestado para eu justificar no emprego? Tá aqui o atestado. Chega lá perante o juiz. Escuta, o policial militar esteve na sua casa com 2 testemunhas que depuseram aqui. O senhor não se encontrava. O que o senhor tem a dizer? Estava no hospital. E como é que ninguém na sua casa sabia que estava no hospital? É que eu não quis preocupar. Então sempre haverá uma desculpa. É difícil fiscalizar isso. Recolhimento domiciliar? Difícil. O que mais? Qual outra alternativa que tem? Suspensão do exercício de função pública ou atividade econômica. Ele não está praticando crime na função pública. Não adianta nada. 7. Internação provisória, dá? O que vocês acham? Termina de ler. Crime com violência ou grave ameaça. Foi? Tem incidente de insanidade mental? Não tem. Como é que vai converter? 8. Fiança. Pelas mesmas razões que o delegado não quis arbitrar a fiança, 324.4, urgência, o juiz não arbitra a fiança também. E 9, monitoração eletrônica. Mete uma tornozeleira nele, discreta. É suficiente? Ele pode estar dentro da casa dele praticando o abuso. Além do mais, na hora da loucura, ele desliga a tornozeleira. Quem garante? Ele diz que nos controla. Muito bem. Nenhuma destas medidas é suficiente. O que o juiz faz?
verificou que os pressupostos estão preenchidos, prova do crime e indícios de autoria. Que os motivos estão preenchidos, garantia da ordem pública, portanto, necessidade. Que nenhuma outra alternativa seria suficiente, portanto, adequação. Decreta preventiva? Falta só um requisito. Tem que haver a possibilidade jurídica da medida. Artigo 313. Só cabe a prisão preventiva nos seguintes casos. Primeiro, crimes dolosos. É o caso? É ou não é? É crime doloso. Punido com pena máxima superior a 4 anos. Se encaixa nessa hipótese? Vocês viram que não cabe em crime culposo. Por isso que tudo quanto é atropelamento, acidente, bárbaro, estão colocando como dolo eventual. Porque a lei deixa descoberta a hipótese, o operador usa a criatividade contra a legem. Então, não é crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Vamos para o segundo. Reincidente em crime doloso. Não é o caso dele. Terceiro, violência doméstica. Não foi. Quarto, a dúvida quanto à identidade civil. Nenhuma das hipóteses está presente. A prisão preventiva que resistiu a tudo, não resiste ao 313. Aí é concedida a liberdade provisória. Com ou sem fiança. Tá claro? É o que a lei diz. Nós temos uma posição diversa. Posição polêmica. O que mais eu amo no direito, e eu só descobri isso depois de quase 30 anos no direito, é que ele não tem dono. As ideias estão aí, abertas para serem colocadas. Entendemos que existem 3 modalidades de prisão preventiva. Primeira modalidade de prisão preventiva. A prisão preventiva originária ou genuína. A prisão preventiva originária ou genuína é aquela que tem tudo isso que eu falei. Mas ela se aplica ao réu que está solto. Ele está solto e passa a ficar preso. Ele estava solto e agora é preso. O status quo dele mudou, de solto para preso. O juiz não converteu um flagrante em preventiva. Ele decretou a preventiva de alguém que estava solto. Para decretar a preventiva de alguém que está solto, tem que ter pressuposto, tem que ter um dos motivos, que é a necessidade, tem que ter adequação, nenhuma outra medida é cabível, e tem que ser uma das hipóteses do 313. Por quê? Porque ele está solto. Se o crime pelo qual ele responde, a pena máxima é 4 anos, ou ele vai cumprir em regime aberto, ou vai ter uma pena de prestação, uma pena restritiva de direitos, de maneira que não justifica prendê-lo depois, antes, se eu não posso prendê-lo depois. Esse foi o intuito do legislador. Segunda modalidade de prisão preventiva. Prisão preventiva convertida, transformada ou convolada. O que é prisão preventiva convertida? É aquela que ele está preso em flagrante e o juiz vai converter em flagrante. Nesta, a nosso ver, são necessários os pressupostos, um dos motivos que é a necessidade, a adequação só pode ser imposta em último caso, mas não se exigem estas hipóteses. Por quê? Bota no 310, inciso 2. Na prisão preventiva convertida, que é o inciso 2, a lei só se refere ao artigo 312. Ela não se refere ao 313. Portanto, cabe sim a conversão do flagrante em preventiva, ainda que fora das hipóteses do 313. Pode voltar ao 313. E última modalidade de prisão preventiva. A prisão preventiva substitutiva. O que é a prisão preventiva substitutiva? O juiz não decreta a prisão preventiva.
escolhe uma daquelas alternativas do 319. O que acontece? O réu descumpre. Irritado, o juiz põe mais uma. Ele descumpre. Irritado, ele põe a terceira. Ele descumpre. Irritado, ele põe as 9. Ele descumpre. Aí o juiz vai substituir por uma preventiva e não pode, porque a pena máxima não é superior a 4 anos. Pode, porque na prisão preventiva substitutiva não se exigem as hipóteses do artigo 313. Mas de onde você tirou isso? Põe no artigo 282, parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Só se refere ao 312, não se refere ao 313 também. Portanto, só cabem essas hipóteses quando for prisão preventiva genuína ou originária. Última questão deste nosso encontro tão gostoso. Muito bem. Artigo 318. Prisão preventiva domiciliar. O que é isso? Estão presentes os pressupostos. Ela é necessária, ela é adequada, ela é cabível. O juiz decreta a prisão preventiva, prende. Porém, o acusado tem mais de 80 anos. Não é mais de 70, é mais de 80. Ou ele tem uma doença grave, o que não seria suficiente. Mas além da doença grave, ele está extremamente debilitado pela doença grave. Ou então, ele é imprescindível para cuidar de uma criança menor de 6 anos, ou deficiente. Ou a mulher está grávida de 7 meses ou gravidez de risco. Nesse caso, o réu fica preso 24 horas por dia, sem sair, só que dentro da sua casa. Muito bem. Qual que é a diferença desta prisão domiciliar para o recolhimento domiciliar noturno? Primeiro, no recolhimento domiciliar noturno, não é caso de prisão preventiva. A pessoa não está presa preventivamente. Aqui está. Segundo, no recolhimento domiciliar noturno, só se recolhe à noite. Aqui é o dia inteiro. E terceira diferença, fundamental. Como esta aqui que vocês estão vendo na tela é prisão preventiva, cabe detração penal. Você pode detrair esse tempo de prisão da futura execução da pena. E como o recolhimento domiciliar noturno não é prisão preventiva, não cabe detração penal. Quer ver? Põe o artigo 319. Como é que ele começa? O que está escrito lá em cima? São medidas cautelares, que mais? Diversas da prisão. Logo, não são prisão. Se não é prisão, nos termos do artigo 42, não cabe a detração penal, nos termos do 42 do Código Penal. Ponto. Estas eram as observações mais importantes que eu tinha a fazer a respeito do Instituto da Prisão.